Deus falou que é o meu coração, irmãos. Então, eu vou estar lendo aqui uma palavra para os irmãos. Em nome de Jesus, Deus falou meu coração fortemente nas palavras aqui, para eu estar falando aqui com os irmãos, tá? E se baseia muito em ouvir e praticar, tá? É o cuidado de estar com os mandamentos do Senhor. E vocês vão entender aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa palavra fica em Tiago, capítulo 1, do 26, do versículo 26 até o versículo 27. Essa palavra aqui, ela quer dizer assim que a gente deve ter um cuidado, né, para não ser aquela pessoa religiosa. Irmão, vocês vão ouvir um pouco de barulho aqui, que eu tô morando ao lado da pista. Então, assim, tá tendo muito barulho aqui de moto, carro. Aí a palavra do Senhor, ela fala assim, que se a pessoa for religiosa, irmãos, ela quer dizer isso, que se a pessoa for religiosa, ela vai estar ali cheia da palavra, conhecendo, mas não vai ser praticante. Isso é ser religioso. Ou seja, você sabe bastante, mas você não pratica. Então, Deus não se agrada disso. Então, a verdadeira religião é amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo, obedecer os mandamentos do Senhor. A religião pura, a religião sem mácula, sem mancha. E sem mancha é sem mágoas, tá? Sem manchas. Lavados e remidos no sangue de Jesus. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai visitar aqueles que são órfãos e as viúvas, porque o órfão, ele não tem ninguém. As viúvas e os viúvos, eles não têm os seus cônjuges, estão sós. Então, na palavra do Senhor diz que se dois andarem juntos, um vai estar ajudando o outro. Não tem como. Se tropeçar, um cair, o outro ajuda a levantar. Mas, ai daquele estiver só. Ou seja, os viúvos, eles estão sós. Então, a gente precisa ajudar. O órfão também, a mesma coisa. Ele precisa de ter alguém para ajudar. Então, e na palavra do Senhor, a gente descendo mais um pouquinho, que a gente leu os últimos versículos do livro de Tiago 1. Agora, descendo mais um pouquinho, diz assim a palavra do Senhor no Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tá? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos
que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, essa palavra aqui, Deus me deu aqui, sabe? Para eu estar trazendo, e isso é o que muito acontece, não é mesmo? Isso é o que muito acontece, a gente vê muito isso. E a gente deve ter esse cuidado de não fazer isso, sabe? De fazer acepção de pessoas. A gente deve ajudar os órfãos e as viúvas, fazendo-lhes companhias, né? Ajudar eles nas tribulações, orando pelas causas deles, ajudando nas causas deles, né? E guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, sem máculas, igual a gente leu aqui na palavra do Senhor. Nós precisamos estar cada dia com essa verdadeira religião pura, que é religião pura e sem mácula, que é visitando os órfãos, as viúvas, e fazer isso, não ter acepção de pessoas, ter fé no Senhor, andar no caminho do Senhor. Não pode se ter acepção de pessoas, porque Deus, Ele não aceita isso. Ele não aceita acepção de pessoas. Deus, Ele fica triste com isso. Se deixar alguém de lado e dar preferência para uns e menosprezar outros, Deus, Ele não gosta disso. Aí ele deu o exemplo aqui na palavra do Senhor, de que se não adulterarás, mas mata. Ou seja, ou pode não matar, mas adultera, aí que adianta? Então, nesse exemplo aqui tá sobre acepção de pessoas. Então, assim, o Senhor, Ele hoje tá falando sobre isso. Então, é pra gente ter esse cuidado de amar o próximo como a nós mesmos. Não amar mais aquele que tem dinheiro, não. Dar as preferências para aquele que tem dinheiro, não. Tá? Mas aquele humildezinho sim. Por quê? Aquele pobre, o que não tem dinheiro. Amar igual, dar preferência igual, todos iguais. Nada de bajulação, nada de interesse, mas sim amar a todos no amor do Senhor, praticando a verdadeira religião que a gente viu aqui, em nome do Senhor Jesus.